Jesus Cristo. Que Ele seja para sempre louvado. É bom estarmos juntos aqui nesta noite para adorarmos ao Senhor. E eu quero convidar a todos vocês para orarmos. Queria dedicar esse primeiro momento de oração rendendo graças a Deus pela Jornada Mundial da Juventude, pela presença do Papa Francisco entre nós. Eu sou uma pessoa de tradição presbiteriana. Logo, nunca fui ligado aos personagens da Igreja Católica e à hierarquia católica. Contudo, através dos livros de Leonardo Boff, no final da década de 80, eu conheci um personagem que me fascinou e o seu fascínio continuou por todo o meu ministério. Era a pessoa de Francisco de Assis. No final da década de 80, Boff era um engajado teólogo da teologia da libertação e um franciscano. Foi através dos seus livros que eu me aproximei da figura de São Francisco. E São Francisco me marcou muito por dois motivos. Primeiro, porque eu nunca conheci ninguém tão parecido com a proposta de Jesus nos evangelhos, que levasse tão a sério aquilo que Jesus propôs como caminho de vida nos evangelhos, como fez Francisco de Assis. Ele encarnou muito propriamente aquela figura de Jesus que, sendo Deus, não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, antes esvaziou-se de sua glória, assumindo a forma de servo e habitando entre nós a semelhança de homens, como diz Paulo. Essa coisa de despir-se da glória para assumir de modo radical essa identidade com o ser indigente, com esse ser absolutamente carente, é dramatizado na vida de Francisco pelo fato de ter ele deixado a sua casa e o conforto da casa de seu pai para fazer do seu primeiro rebanho os leprosos dos arredores de Assis. Isso me parece muito parecido com Jesus. E isso me emocionou muito. É verdade que Francisco não é um personagem da Igreja Católica, uma vez que ele viveu no final meados do século XII. Então é uma pessoa antes da Reforma Protestante, é um ser da cristandade, é um legado cristão. E eu, que nunca acompanhei com muito interesse as hierarquias católicas, assisti com emoção a eleição do Papa Bergoglio e a escolha do nome de Francisco para ser seu nome de Papa. Aquilo encheu meu coração de emoção, eu e Karina estávamos acompanhando aquilo e choramos juntos a alegria de ver um Papa chamado Francisco. Aquilo era para a gente a esperança de que o espírito de Francisco, de simplicidade, de fraternidade, de amor a tudo e a todas as criaturas de Deus, pudesse chegar a esse grande número de cristãos que fazem parte da Igreja Católica e também como um reflexo e um influxo de bênção para toda a cristandade, para os cristãos ortodoxos, para os cristãos protestantes também. Eu
tive então sucessivas alegrias com Francisco. O modo como ele assumiu o lugar de bispo de Roma e de como ele pediu à multidão reunida na Praça de São Pedro que o abençoasse antes que ele abençoasse a multidão. A chegada ao Brasil também me marcou. Ele fez o percurso naquele carro, vocês viram o carro popular, não apenas um carro popular de vidro aberto. Eu creio que poucos entre nós aqui andam de vidro aberto. Poucos entre nós andam com o vidro aberto, exatamente com medo de nos colocarmos vulneráveis à ação de malfeitores. E ele teve essa disposição, né, de se colocar assim. Eu vejo no modo como ele tem vivido, no modo, essa presença de Francisco, como vocês sabem, essa inspiração cristã. E eu queria que nós agora orássemos em favor do Papa. Estava dizendo para a Karina ontem, para algumas pessoas, dá um frio na barriga ver as coisas que ele faz. Porque basta um doido, um louco, com um rifle de longa distância. Basta um doido. E o que não falta neste mundo são doidos. Mas era muito importante, e é muito importante, que ele continue seu ministério. E que ele possa chamar a igreja das pompas e glórias para a humilhação e o quebrantamento, para a manifestação da glória de Cristo, do nome de Jesus. E quem dera fosse plenamente verdade em todas as dimensões da igreja cristã as palavras de Francisco na saudação aos brasileiros: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu trago é Jesus. Então a gente para um pouquinho agora e clama a Deus, intercede a Deus em favor deste seu servo, que escolheu se chamar Francisco. Senhor Deus, clamamos a Ti, Senhor. Tu que és cheio de graça e de misericórdia. Tu que és, como Daniel nos dirigiu em canções, poderoso, misericordioso, amoroso, fiel, soberano. Clamamos como Tua igreja em favor da vida, da saúde, da integridade do Papa Francisco. Te pedimos, Senhor, que abençoes o seu coração. Não permita, Senhor, que as forças políticas e as opressões econômicas incidam sobre ele de tal modo que o descaracterize ou tire a força e o desejo que ele tem de te servir para a transformação da igreja, para a ruptura da igreja com aquilo que certa vez ele definiu como carnaval. Senhor Deus, que a vida e o ministério de Francisco façam bem a esses jovens que se reuniram aos milhares ontem na praia de Copacabana. Que isso mude o Brasil e o mundo, Senhor, porque é mais curto o percurso da transformação espiritual do que o percurso da transformação social. Que aqueles corações se transformem em pequenos franciscos, vendo os valores do reino antes dos valores deste mundo. Senhor Deus, guarda e abençoa aquele homem para que ele não se sinta divino, mas humano. Abençoa-nos a todos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias. Eu vou ler rapidamente um texto
Hoje o pastor Félix vai nos falar sobre um Francisco bem perto de nós. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Nesse capítulo, Jesus apresenta algumas parábolas. A mais importante delas, talvez, uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, é a parábola do semeador. Mateus, capítulo 13. Eu não vou ler a parábola, vocês conhecem a parábola do semeador. Eu vou ler a explicação que Jesus dá à parábola. A partir do versículo 10, ele diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Essa expressão é um enigma. O que queria Jesus dizer com esse enigma? Versículo 12. Pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Há várias possibilidades de interpretação no versículo 12. Por exemplo, aquele que tem fé, então, esse será capaz de compreender as coisas de Deus, e vendo as coisas de Deus pela fé, ele terá ainda mais de Deus. Mas quem não tem fé, até as suspeitas que possui não lhe serão úteis. Mas eu poderia interpretar também esse versículo, esse enigma, como amor. Aquele que tem amor, mais amor terá. E aquele que não tem amor, até os bons sentimentos que há sobre ele não adiantarão. O enigma cabe em várias possibilidades. Jesus quis ser enigmático. Versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis. Meus irmãos, há uma distância entre ouvir e entender. Pergunta é se vocês estão ouvindo e estão entendendo aquilo que estamos dizendo aqui. Porque Jesus disse que àqueles é dado ouvir, mas não é dado entender. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. A gente está vendo, mas será que a gente está percebendo o que está acontecendo no nosso meio? Nós estamos ouvindo, mas estamos entendendo aquilo que Deus está realizando em nossas vidas, na sua vida. Você está vendo, mas será que você está percebendo? E Jesus disse que era assim na profecia de Isaías, versículo 15. E é assim, eles veem e não entendem, eles ouvem e não entendem, eles veem e não percebem, porque o coração deste povo está endurecido. O problema todo que altera a visão, a audição e a percepção é o coração endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Nosso coração endurecido impede que, ouvindo, entendamos, vendo, percebamos. E aqueles que entendem e percebem se convertem e são curados por Deus. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, vós, a parábola do semeador.
A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Jesus está nos dizendo que há uma força maligna, há uma força diabólica, uma força satânica, cujo trabalho é tornar infrutífero e sem efeito o semear da palavra. Por isso, tantos de nós se chegam e se vão sem que efeito e fruto se produza dentro de si. Porque ouvem, mas não entendem. Veem, mas não percebem. Porque o maligno levou a semente de seus corações sem que produzisse efeito ou fruto. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo tropeça, logo se afasta. Além do maligno, há essas duas forças terríveis. Uma que nasce dentro da gente e outra que vem dos agentes contra nós. A primeira é a angústia. E essa angústia que aflige o coração de muitos cristãos é a angústia de talvez não estar vivendo o que a vida tem para oferecer, não estarem usufruindo todo o contentamento e o prazer que ilusoriamente são nos oferecidos e apresentados. Isso vai angustiando a gente, ou a angústia de ter que se submeter à voz do Evangelho, de amar aqueles que a gente não quer amar, de perdoar aqueles que a gente não quer perdoar, de abençoar aqueles que a gente quer amaldiçoar. E essa angústia de uma natureza caída em conflito com uma nova natureza que quer se instalar e se implantar dentro desse alguém. E essa angústia tem feito muitos se escandalizarem, se afastarem, abandonarem o caminho. Muitos que receberam com alegria a palavra, mas vindo da angústia, do desafio, do Evangelho, então vão embora. Outros se escandalizam por causa da perseguição, da ação de agentes externos que zombam, ou que seduzem, ou que cativam, ou que humilham, enfim, essa ação intencional e destruidora. Por isso, muitos se escandalizam. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Nesse a palavra produz efeito, nasce uma planta. Mas há esses outros dois obstáculos: os cuidados deste mundo, os interesses desse mundo, essa vontade de levar uma vida que faça sentido a esse mundo, que corresponda às expectativas de sucesso desse mundo, que faça com que meu nome, minha imagem seja lembrada, seja reconhecida, seja reverenciada. Esses cuidados desse mundo que vêm sobre mim e retiram de mim a seiva que deveria ser canalizada para produzir frutos, mas não produz. Em quinto e último lugar, existem essa fascinação das riquezas. A fascinação das riquezas é a força da qual se viu o livre Francisco. Mas é esse som de sereias que nos enebria e que nos encanta e que nos arrasta, como ouvindo o som do flautista, sendo levados e levados para longe do caminho de Cristo, pela fascinação das riquezas. Mas há aqueles que vencem os 5 obstáculos. Há aqueles que vencem a ação do maligno,
há aqueles que vencem a angústia, há aqueles que vencem as perseguições por causa da palavra, há aqueles que vencem os cuidados deste mundo e há aqueles que vencem a fascinação das riquezas. Estes são aqueles que se enquadram no que Jesus descreve no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70, a 60 e a 30 por 1. Eu desejo que não apenas Jesus, Francisco, sejam forças que vençam esses poderes, mas que cada um de nós, eu e você, sejamos assim também. Eu convidei o pastor Félix Filho, que é pastor da Igreja Episcopal Anglicana, para vir hoje à noite aqui a Labri, na nossa comunidade, para falar de um homem Francisco que morou perto de nós. Um homem Francisco que viveu aqui tão vizinho a todos nós, que morreu já há alguns anos, mas o fruto de sua vida continua nessa terra. Quem for à Igreja das Fronteiras poderá ainda ver o lugar onde ele viveu. E a impressão que eu tive, Félix, indo lá, é que era tudo constrangedoramente humilde. Você sai de lá com um duplo sentimento. Impressionado com uma forma simples como vivia Dom Helder e envergonhado pela opulência com que nós descobrimos que vivemos quando enxergamos aquilo ali. Dom Helder Câmara é, na minha opinião, um Francisco tão perto de nós, um homem que venceu o maligno, que venceu as angústias, que venceu as perseguições por causa da palavra e como ele foi perseguido, que venceu os cuidados deste mundo e quanta oportunidade ele teve para se interessar pelos cuidados deste mundo, e venceu também a fascinação das riquezas. Se manteve simples e humilde até seus últimos dias. Pastor Félix lançou este livro, além das ideias, histórias de vida de Dom Helder Câmara. E aí eu quero convidar Félix para vir aqui e nos falar um pouco sobre o trabalho e sobre a pesquisa dele. Por favor, Félix. Ajuda aí, Daniel. Boa noite, meus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer, com muita alegria que eu estou aqui, a convite do pastor Martorelli, para, em breves palavras, falar um pouco sobre Dom Helder Câmara. Essa figura que conheci pessoalmente e que convivi com ele há alguns anos. E que tive a graça de ter sido ordenado padre por ele. Eu fui padre romano. Hoje eu estou, como ele falou, na igreja, casei, né? Porque na igreja, como vocês sabem, o padre não pode casar. Eu casei e descobri no anglicanismo, na igreja anglicana, a oportunidade de continuar a minha vocação de serviço
a oportunidade de continuar trabalhando pelo Evangelho de Cristo. Hoje estou na igreja, mas tive essa graça de ter sido ordenado padre por Dom Helder. E Dom Helder é aquela figura que ninguém conseguia passar por ele sem que alguma coisa acontecesse na sua vida. Era impossível a pessoa ficar indiferente a Dom Helder Câmara. Ou de admiração, ou muitas vezes, como vocês sabem, de revolta, de perseguição, né? Dom Helder foi muito perseguido, então era impossível. E uma das coisas que, quando se fala em Dom Helder, que o bem ressaltou aqui o Martorelli, era essa extrema simplicidade dele. Por quê? Porque quando você se reveste do Cristo, você coloca Jesus como a sua luz, como o seu caminhar, nada vai, vamos dizer assim, atrapalhar o caminho. Tudo se torna supérfluo. E existem poucas pessoas que conseguem efetivamente se desprender de tudo para viver unicamente para Deus. E como um Francisco daquela época, como um Francisco que se despojou de tudo que tinha, todo mundo sabe um pouco a história de Francisco, ele era um homem rico, né? Que se despoja de tudo para viver nessa sem nada. Bastava o amor de Deus e a providência divina. E como Francisco quis renovar a igreja opulenta, a igreja com riquezas, a igreja que não traduzia o sentimento verdadeiro daquilo que Jesus queria para os seus seguidores, para os seus discípulos. Assim também Dom Helder. Dom Helder viveu no momento da história em que, na participação que ele teve no Concílio Vaticano II, de mudança da igreja. Uma igreja fechada, uma igreja hierarquizada, né? Uma igreja de poder, de opulência, na tentativa, na busca de uma igreja mais simples, mais servidora, mais pobre. E ele viveu isso coerentemente. O pastor Martorelli falou que quem vá à Igreja das Fronteiras e vê como ele vivia, na realidade a casa era um prolongamento, era uma sacristia, era o prolongamento da sacristia, um quarto e uma sala. E ali numa cama, nada mais que uma cama e um armáriozinho e uma salinha de trabalho, ele vivia. E por aquela casa passaram reis, plebeus, artistas, povo simples, povo de todo tipo. Ali ele recebeu gente de todas as igrejas, pastores, padres, bispos, cardeais, não importava. Dom Helder tem uma importância grande na história. Dom Helder nasce em 1909 e com 13, 14 anos Dom Helder entra no seminário, 1923, se ordena em 1931, 8 anos depois, com 22 anos e meio. Ele não tinha idade para se ordenar. A idade mínima, canônica, era 24. E ele recebe uma autorização e se ordena. Então, desde cedo, Dom Helder já se diferenciou de todos os demais da turma dele. Ele já era, como me disse um padre que eu fiz uma entrevista, quando eu fiz um documentário sobre Dom Helder, ele dizia, Dom Helder era o líder intelectual da turma. Ele não era o líder social, era o líder intelectual, era a cabeça. Depois Dom Helder de Fortaleza, em 1935, mais ou menos, ele se muda para o Rio de Janeiro, e de lá ele começa uma carreira
digamos assim, de ascensão de conhecimento. Ele passou a ser, aos poucos, ele se tornou um dos padres mais conhecidos do Rio de Janeiro na época. E entre as obras de Dom Helder estava a Cruzada São Sebastião, que ainda hoje funciona no Rio de Janeiro, que fazia aquela feira da Providência, e que o objetivo era atender pessoas pobres, roupas, alimentos, remédios e tudo mais. Ele criou também o Banco da Providência, porque era a forma de manter aquela obra social dele. E a Cruzada construiu no Leblon um conjunto de apartamentos dos moradores da favela dos Pintos. Ele tirou aquele povo de uma favela que tinha ali e conseguiu construir um conjunto habitacional. No Leblon, no coração do Rio de Janeiro, ainda hoje está lá. Mas Dom Helder, durante esse período do Rio de Janeiro, Dom Helder tinha uma visão, que é uma visão que a todos nós nos tenta muito, né? De achar que as coisas vão se resolver se a gente conseguir convencer os que são poderosos, os que são ricos, a ajudar os pobres. Então ele, no tempo dele do Rio de Janeiro, ele viveu isso. Ele procurava pessoas que tinham condições e pedia que as pessoas ajudassem. E aí ele saía fazendo todo tipo de serviço social, pastoral e por aí adiante. Quando Dom Helder estava no Rio, Dom Helder está também na origem da CNBB. A CNBB foi uma criação de Dom Helder. E para vocês terem uma ideia, a primeira conferência de bispos do Brasil foi criada no Brasil em 1950. Por uma percepção de Dom Helder de que os bispos estavam muito sós e que cada um tomava a decisão que queria. Então vamos criar um colegiado. Então a ideia de um governo colegiado, né? Vocês têm que entender que na Igreja Romana o governo é hierarquizado, né? Onde eles pudessem tomar decisões conjuntas e não mais cada um separado do outro. Ele teve essa percepção antes de 1950. Nem bispo ele era. Nem bispo ele era. E ele vai, então, a Roma e, com muito sacrifício, ele consegue a aprovação para a criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E hoje, em todos os continentes, em todos os países, existem conferências episcopais. Criação de Dom Helder. Dali ele partiu para a ideia latino-americana. Vamos ter uma conferência latino-americana, o CELAM, também ideia dele. E a participação de Dom Helder culmina no Concílio Vaticano II, que foi um concílio que renovou a Igreja. Os mais antigos aqui devem lembrar, celebrava-se de costa, a missa era em latim, né? Tinha todo aquele arcabouço, digamos assim, antigo, né? Medieval. E esse sopro do Espírito Santo que ia modificando. E um detalhe, né? Que ainda hoje tem pessoas, grupos católicos que são contra o concílio. Porque dizem que o concílio protestantizava a igreja, quer dizer, tornava a igreja mais parecida com as igrejas protestantes, né? Quando perdia mais o rito, mas a simplicidade litúrgica. Tudo isso foi obra do concílio, que não foi obra de Dom Helder, mas é importante, hoje se sabe essa participação, essa importância dele, que não falou uma única vez. Ele, de todas as sessões do concílio, ele nunca abriu a boca. Mas ele está por trás, ele está ali como formiguinha, como botando no ouvido, e de um e de outro ele teve essa grande participação. Ele chega, vou ser breve, né, porque muita coisa para dizer, mas para ele chegar, quando ele chegou em Pernambuco, ele chega aqui no dia 11 de abril de 1964.
10 dias após a chamada Revolução Militar, de 31 de março de 64. Dom Helder vem para Recife, e já no discurso de posse dele, ele já diz para que veio, né? Ele diz, olha, ninguém se escandalize se me vir conversando com pessoas de esquerda, de direita, pessoas santas, pessoas pecadoras, porque eu sou um pastor, e o pastor veio para todo mundo. E ele já dá um marco de que ele começava a pensar diferente. Gradativamente, Dom Helder vai tomando a consciência de que a justiça social se daria não porque quem tem vai abrir mão do que tem e vai doar, mas a partir da consciência, de conscientizar as pessoas dos seus direitos. Quando ele faz essa mudança, ele já está aqui no Recife, e ele é interessante quem lê as cartas dele, porque tem a Companhia Editora de Pernambuco, está publicando as cartas que ele escrevia aos colaboradores no Rio de Janeiro, onde ele vai, aos poucos, tomando essa consciência, que ele começa aqui da mesma forma. Ele vai pedir aos usineiros que arrumem um caminhão, ele vai pedir aos usineiros que faça isso e tal. Mas aos poucos ele vai compreendendo que aquilo ali é uma migalha, que aquilo ali não vai tirar o povo da pobreza. É quando ele começa a descobrir que ele precisa que o próprio povo reconheça e busque os seus direitos. E aí ele começa a incomodar o governo militar. E todo mundo sabe quanto Dom Helder sofreu, né? Quanto Dom Helder sofreu. E hoje a Comissão da Verdade, que tem o nome de Dom Helder Câmara aqui em Pernambuco, ela, através de documentos do SNI, documentos que foram liberados de 1970, onde a morte do padre Henrique tinha por objetivo atingir Dom Helder. O padre Henrique morreu porque não podiam atingir Dom Helder. Porque Dom Helder se tornou um nome internacional, conhecido no mundo todo. Então, cada vez que Dom Helder saía do Brasil, ele lotava auditórios enormes, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, 10.000 pessoas. Tem uma foto que eu acho muito interessante, que Dom Helder está falando em Milão, para um estádio de futebol lotado. Inclusive, ele está todo, que está fazendo frio, ele está todo com o pescoço assim, todo protegido. E tem uma foto que o fotógrafo faz dele falando, e você vê aquele estádio lotado em Milão. Então, Dom Helder se torna esse homem além da igreja. Dom Helder se torna um homem além da igreja. Ele rompe a barreira simplesmente da igreja católica. Ele se torna uma referência na luta pela paz, pela justiça social no mundo, para todos. E ele é um dos candidatos ao Prêmio da Paz, Prêmio Nobel da Paz. E por pressão do governo brasileiro, Dom Helder não obtém o Prêmio da Paz. E aí o que acontece? Dom Helder era um candidato, vamos dizer assim, fortíssimo. Chegou a sair o nome dele, ele vai ser o candidato da paz. O governo brasileiro, através do embaixador na Suécia ou Suíça, né, parece? Suécia. Na Suécia, manda dizer que o governo brasileiro considerará uma afronta ao governo brasileiro se der o título de Prêmio Nobel da Paz a Dom Helder. E a sociedade que dá o prêmio recua, não dá o prêmio a Dom Helder, e aí é criado o Prêmio Popular da Paz, em Oslo, na Noruega. E Dom Helder vai receber esse Prêmio Popular da Paz. Porque o povo ficou revoltado, porque era para ser Dom Helder. Então, já que não foi Dom Helder, vamos fazer justiça. O povo fez uma arrecadação e deu a Dom Helder um prêmio.
E o que é que Dom Helder fez com esse dinheiro? Ficou para ele? Não. Ele comprou terras no Cabo de Santo Agostinho, da chamada Operação Esperança, e assentou trabalhadores rurais, famílias de trabalhadores rurais nessas terras, que ele comprou com o dinheiro que ele recebeu do Prêmio Nobel da Paz. Nesse livro, eu conto historinhas de Dom Helder. Existem biografias muito boas, existem livros sobre os pensamentos dele, livros que contam, que fazem uma análise de todo o pensamento social dele. Existem livros com as poesias de Dom Helder, né? Mas eu tive uma iluminação a partir de uma conversa que eu tive, de reunir num livro as histórias da vida de Dom Helder, mas não para contar uma biografia dele, mas para mostrar como era Dom Helder no dia a dia, de como Dom Helder convivia com as pessoas, de como Dom Helder vivia com essa situação toda de perseguição que ele viveu. E a minha inspiração foi o São Francisco, porque Dom Helder era um grande admirador de Francisco. E como São Francisco, ele queria também renovar a igreja. No final do livro eu coloco uma poesia que ele escreveu, que ele diz que o Papa enlouqueceu, tocou fogo em Roma e abandonou toda a igreja lá. Dom Helder era um profeta dos nossos tempos. Daqueles que Deus, nos momentos, ele não deixou de mandar profeta, não. A gente lê a Bíblia e acha que os profetas foram lá, né? Lá atrás. Mas Deus continuou durante a história e continua hoje a mandar seus profetas. Alguns a gente aceita, outros a gente faz como o povo do mesmo. Não aceita o profeta, joga pedra no profeta. Dom Helder é um desses profetas que Deus mandou. Como Deus mandou também Francisco, como Deus mandou Lutero, né? Lutero foi um profeta também na sua época. São homens que chamam a atenção para o essencial. O essencial é a vida, o essencial é Cristo. A gente se perde em muita coisa, né? Em muitos detalhes. E ele diz, olha, vocês estão saindo do caminho, o caminho é esse. De vez em quando Deus manda esses homens. Dom Helder foi um desses homens. E eu quis transmitir, nesse livro, histórias que eu ouvi ele contar, histórias que eu pesquisei de pessoas que conviveram com ele diretamente e que me contaram, e histórias que eu encontrei em livros. Eu, pesquisando no livro, encontrava uma historiazinha. E tive a preocupação também no livro de abranger todos os períodos da vida dele. Desde o tempo dele no seminário até o final da vida dele. Esse relacionamento, essa vida, como é que ele agia com as pessoas, como é que ele fazia, por que ele é esse ser diferente, o que é que Dom Helder tem de especial? Então a minha ideia é que o livro mostrasse isso. As pessoas que lessem tivessem como que Dom Helder na frente dele e como é que ele agia. Por exemplo, eu conto tudo o que aconteceu no enterro do Padre Henrique. A capacidade que ele teve, o sofrimento que ele estava sentindo ali, de conter a multidão que estava no enterro para evitar que a polícia baixasse o pau e acabasse e destruísse aquilo ali, por ele ter recebido uma advertência de que se tentasse entrar no cemitério, a ordem era baixar o pau. E ele vai, e de uma forma muito inteligente, ele diz o seguinte: meus irmãos, chegou na frente do cemitério da Várzea, porque o cortejo foi da igreja do Espieira ao cemitério da Várzea, e ele diz lá: meus irmãos, tudo que nós fizemos pelo Padre Henrique, nós já fizemos. Todas as homenagens que nós pudemos prestar a ele, nós já prestamos. Agora, só resta uma homenagem a ele. É um silêncio profundo, porque havia justamente a
A ameaça que se houvesse discurso, etc., a polícia não iria tolerar no cemitério. E aí ele mandou que todo mundo fizesse um silêncio profundo. Mais tarde, ele escreve, que ele fazia as vigílias dele à noite, ele escreve: era um silêncio que gritava. O silêncio fala muitas vezes mais do que 1000 palavras, aquele silêncio. Então essas atitudes dele, que eu vou colocando no livro. As vigílias, Dom Helder, ele, durante toda a vida dele, a partir de um determinado momento, ele passa toda noite, 2 horas, entre 2 da manhã e 4 da manhã, acordado. Nesse período ele rezava, lia a Bíblia, escrevia, ele fazia a oração dele durante a noite, diariamente, até quando a saúde dele permitiu, toda noite. E durante essas noites, ele sofria também, porque mais ou menos 68, 69, ele sofria ameaças. Então os telefones tocavam diariamente, durante a noite. Quando ele atendia, esculhambavam, palavrões, diziam que iam matar ele, dizia que tinha uma bomba na casa dele. Aí os amigos dele disseram: Dom Helder, você não pode atender esses telefones. Esses telefones não são verdadeiros. Ele dizia: eu atendo porque pode ser que num desses chamados seja de alguém que esteja precisando de um auxílio. Então eu atendo. E ele atende o telefone uma vez e a pessoa diz: Dom Helder, saia daí porque tem uma bomba que vai explodir em 5 minutos. Diz: obrigado, meu irmão, porque poucas pessoas têm a chance que Deus dá de poder saber que dentro de 5 minutos vai morrer e se preparar e orar porque vai morrer. Entendeu? Esse clima, entendeu? Quando os militares chegam na casa dele, preocupados, e dizem: Dom Helder, nós somos da Polícia Federal e temos uma ordem que vamos ter que lhe vigiar durante 24 horas, porque se o senhor morrer, o senhor for morto, vai causar um problema para o governo brasileiro. E nós não queremos isso. E vai ser um escândalo, e vão culpar o governo. Dom Helder percebeu onde eles queriam chegar, que era vigiar, né? Ele, na realidade, ia se vigiar quem entrava, quem saía da casa dele, etc. E aí ele diz: não preciso não, porque eu já tenho 3 seguranças. E aí o agente da Polícia Federal disse: não, mas nós temos ordem. Não, mas não, vocês vão embora porque eu tenho 3 seguranças. Não, mas então nós precisamos saber quem são essas seguranças, porque nós temos que saber. Ele disse: pois não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essas sacadas dele, essa forma que ele tinha como sair das situações, né? Eu saí retratando. Então, o livro ele vai mostrar aquelas histórias que estavam na mentalidade, na mente de cada um, e que ia se perder essas histórias. Essas historinhas curiosas, interessantes da vida dele, iam se perder. Como ele chegar, um pobre, na porta da igreja, e contou uma história que a mulher estava doente, aquela história bonita, né, tal. E uma senhora ouvindo tudo, né? E Dom Helder vai dar dinheiro para o mendigo lá, tal. E a mulher diz assim: Dom Helder, esse homem está mentindo, Dom Helder. Esse homem vive aqui na porta da igreja, todo dia ele conta a mesma história, ele quer dinheiro. Aí Dom Helder olha para ela e diz: ô minha filha, já tiraram tudo desse homem. Você quer tirar até o direito dele mentir? Tirar o direito dele mentir? Quer dizer, são histórias assim que mostram essa dimensão dele, né? Essa dimensão dele de escutar as pessoas, de querer, de ter uma paciência, de saber ali que aquela pessoa estava contando uma história por uma necessidade. Então eu juntei tudo isso e procurei assim colocar numa certa ordem, mas
o livro não tem uma ordem, quer dizer, a pessoa pode ler uma história, passar para a história final, pular uma história, porque elas não têm conexão entre elas. Agrupei algumas historinhas dessas que eu contei de mendigo, tem várias dele, né? Tem várias, ele parecidas até uma com a outra, com a mesma reação dele, né? Dele saber que estava muitas vezes ali, uma pessoa estava enganando, mas ele contribuía, ele ajudava. Então esse profundo amor que ele tinha pelos pobres, profundamente ecumênico, Dom Helder era profundamente ecumênico. E tem uma história que nos fala, que conta também no livro, de um monge beneditino que foi fazer uma pregação numa igreja protestante. Eu não sei se era presbiteriana ou luterana. Eu não ousei colocar no livro, mas me parece que era ou luterano. E era o aniversário dessa igreja, ele foi convidado, ele esteve lá. E quando ele chegou lá, alguém aproveitou, um pastor aproveitou e... Não Dom Helder, o representante de Dom Helder, e meteu o pau na igreja, né? Meteu o pau na igreja católica. Tá. E o monge voltou, o Marcelo Barros, voltou e disse, chegou e disse, Dom Helder, como foi lá? Ele disse, não, foi bom, tal, foi muito bem recebido, mas teve um pastor lá que escorraçou, né? E você, o que é que você fez? Ele disse, não, eu fiquei calado. Ah, meu filho, muito bem. Porque muito pior nós já fizemos com eles. Quer dizer, só uma cabeça livre, um homem com o pensamento dele, Dom Helder não se limitava à estrutura da igreja, ele é maior, ele era muito maior. Então o livro é isso, meus irmãos, é esse momento que eu espero que vocês conheçam um pouco mais de Dom Helder, até para que a gente valorize, como disse o irmão Martorelli aqui, né? Junto de nós, né? Dom Helder no mundo todo, eu me impressionei, porque quando eu cheguei na França, dizia que era de Recife. Ah, você é de Recife? Dom Helder. E eu cheguei, eu padre novo, puxa vida, como Dom Helder é conhecido aqui, como é respeitado, como se você estivesse falando de um Gandhi, de um São Francisco, E a gente lá não dava esse valor a ele, quer dizer. Por quê? Porque durante muito tempo Dom Helder foi perseguido, foi proibido. O nome de Dom Helder não poderia aparecer. Nem contra, nem a favor. Eu coloco aí no livro. O governo baixou em 1970, 70 e pouco, um decreto que dizia, não se pode falar em Dom Helder, nem contra, nem a favor. Nem foi para esculhambar, não esculhamba. Tem que ser. Até um xadrezista chamado Helder Câmara, que existia, um rapaz chamado, que tinha sido dado em nome, um campeão de xadrez da década de 70 no Brasil, chamava Helder Câmara, porque a mãe dele tinha dado em homenagem a Dom Helder, que ele era carioca. Nem o nome desse Helder podia sair. Ele ganhava os prêmios mundiais de xadrez, mas não saía nome, para não confundirem com Dom Helder. Então, é isso, e espero que vocês conheçam um pouco dessa figura de Deus, que entregou a sua vida a Deus, e que nos ajude também a viver seguindo esses ensinamentos de simplicidade e de amor ao próximo. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês.